ancestrais, em especial a vela. Começa aqui 14 horas. 14 horas e 1 minuto, começa aqui, nesta segunda-feira, mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer as técnicas de ponta da medicina quântica, da medicina moderna, da onde estamos indo para caminhar da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tudo isso para nós aqui no Salutes é um sinônimo: qualidade de vida, bem-estar e saúde. Hoje nós temos um tema bastante interessante, nós vamos falar sobre artrite e artrose. Quais são as diferenças? Como a medicina oficial trata deste assunto? Quais as dificuldades para o diagnóstico? A falta de cura, de tratamento adequado? O que as medicinas ancestrais, como a acupuntura, e também as técnicas de ponta, como a medicina quântica, podem tratar desses assuntos? São temas bastante interessantes em que a gente vai trazer muita informação e você vai acompanhar. Que quiser fazer perguntas, pode entrar no Facebook, na página do Facebook João Carlos Baldão. Ali vocês têm o link, tem a primeira chamada, vocês podem fazer perguntas, críticas, sugestões por ali, no material que for apresentado no programa de hoje. Eu quero lembrar aos teleinternautas que o nosso curso de EFT, Emotional Freedom Technique, que é uma técnica para a remoção de traumas, transformação de crenças limitantes, muito interessantes. Não é acupuntura sem agulha, como algumas pessoas costumam falar, não é acupuntura sem agulha, porque acus é agulha, puntura é colocar, então não tem acupuntura sem agulha. Mas trata em alguns pontos de acupuntura sim, com toques leves e sugestões de PNL para a transformação de crenças negativas e também padrões de comportamento que todos nós temos, né? Desde pequenininho a gente já foi acostumado, primeiro pelos pais, que fizeram o melhor do mundo, querendo nos educar, mas trazendo também por parte deles crenças e valores que nem sempre são úteis para nós. Depois os primeiros anos escolares, depois a turma da adolescência, depois faculdade, etc., casamento, relacionamentos, namorados, namoradas e etc. E a gente vai criando crenças, padrões repetitivos de comportamento que a gente precisa alterar para encontrarmos de fato o nosso caminho e ser feliz. Esse curso de EFT será no dia 9 de abril, das 9 às 17. Será no mesmo local onde eu atendo, que é na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Senador Casimiro da Rocha, 222. Informações pelo telefone 2495-1239. 2495-1239. Fale com a Isadora. Tem um e-mail também, é comercial@clinicavitalidade.com.br. comercial@vitalidadeintegrada.com.br. Nesse mesmo telefone, por este mesmo e-mail, também você pode, se tiver interesse, participar do curso de pulsologia chinesa. Muitas pessoas estão me pedindo esse curso de pulsologia chinesa, inclusive médicos, pacientes meus, inclusive fazendo cursos de acupuntura, querem participar desse curso de pulsologia, porque a gente consegue levantar 12 funções entre órgãos e mais 2 funções, né? São 10 órgãos e vísceras, mais 2 funções, para um diagnóstico preciso que faz com que a gente atue com a acupuntura. E você pode utilizar esse tipo de diagnóstico para perceber não só o seu estado de saúde, quanto o estado de saúde das demais pessoas. Eu indico não só para acupunturistas, mas também para terapeutas de uma maneira geral, psicólogos e etc. Esse curso será no dia 30 de abril. 30 de abril, sábado e 1º de maio, é o fim de semana todo. Informações pelo telefone também eu já disse, 2495-1239. Repetindo o telefone, 2495-1239, também com a Isadora, ou pelo e-mail que eu já disse, comercial@vitalidadeintegrada.com.br. 2495-1239, Isadora, e o e-mail comercial@vitalidadeintegrada.com.br. Eu quero lembrar que o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio.
empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada hoje na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu quero informar que no próximo final de semana, aqui em São Paulo, vai ter início o curso de pós-graduação em Medicina Ortobiomolecular. E eu farei esse curso de pós-graduação. O primeiro módulo é Física, Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energias e Ondas, com o professor Kunio Inamoto, que é o fundador desse método. Será no dia 19 e 20 de março. O módulo 2, Fisiologia do Sistema sob o ponto de vista bioenergético, será dado pelo professor Dr. José Roberto Cater, 16 e 17 de abril. Em seguida vem a anamnese, análise de heredograma familiar, também com o professor Kunio. Depois, métodos de análise e tratamento através da biorressonância e biocampos, Dr. Fábio Bekele e Boris Petrovic. Depois vem o Alexandre Távola falando de fatores degradantes do organismo, como identificá-los por intermédio da biorressonância. Aí depois tem nutrição, prática clínica integrativa através da biorressonância, são 4 módulos. O aluno tem que participar e fazer um módulo de TCC. As aulas ocorrem uma vez por mês, aos sábados das 9 às 18, domingo das 8 às 16. O investimento pode ter algum reajuste, a matrícula custa R$ 500 e a mensalidade R$ 820. Eu publiquei aqui, as articulações não são iguais, já nos estudos da AltV. Eu quero agradecer as pessoas que já estão curtindo, estão aqui com a gente. Érica Ribeiro, Senise do Paraná, Cristina Duarte, Vânia Hamad, Janine Valadares, Normara Cruz, Duda Freitas, Lilian Paives, Andréa Moraes, Carmen Fonseca, Sônia Francisco, Cíntia Facioli, Zita Lopes da Silva, Marcelo Luz e César Cravo. E também o Marlon Aguiar, se não me engano é de Tubarão, Santa Catarina. Pois bem, como eu disse, hoje nós vamos tratar de 2 temas ligados a ossos, musculaturas e tendões. E, obviamente, as articulações. Artrite e artrose são 2 doenças distintas, muito confundidas no diagnóstico médico e terapêutico. E a medicina oficial ocidental tem limites, não sabe muito bem a origem e tem pouco recursos para o tratamento, para o prognóstico e a evolução do tratamento da patologia. Enquanto isso, nós, trabalhando com a acupuntura e associando também a física quântica, os produtos quânticos, a gente consegue obter bons resultados, né? Inclusive, na chamada aqui do Face, eu fiz exatamente essa comparação. Eu falei que enquanto a medicina oficial tem dificuldade no diagnóstico e poucas opções de tratamento, as medicinas ancestrais, como é o caso da acupuntura, e as modernas, como é o caso da medicina quântica, atenuam muito os sintomas e apresentam um prognóstico bem mais positivos. Então eu peço para a gente pode começar agora neste momento com o nossa TriCaster, que eu vou começar a colocar um PowerPoint aqui, ler algumas informações importantes deste tema artrite e artrose. Enquanto eu estiver apresentando este PowerPoint, vocês, por favor, deixem um comentário. Eu não estou tendo acesso, porque se eu acessar o Facebook, eu vou ter que mexer aqui, porque agora nós estamos com o meu computador no ar. Artrite e artrose, este é o nosso tema. Pois bem, enquanto a medicina oficial tem dificuldade no diagnóstico, poucas opções de tratamento, nós, acupunturistas e terapeutas quânticos, podemos atenuar sintomas e apresentar prognósticos mais favoráveis. O que acontece na confusão do que é artrite e o que é artrose? Na verdade, os sintomas são muito parecidos, semelhantes e causam confusão na hora do diagnóstico. As 2 patologias, tanto a artrite quanto a artrose,
atacam as articulações, região onde há conexão de 2 ou mais ossos distintos. Como exemplo, temos joelhos, cotovelo, punho, tornozelo, ombros e etc. Entretanto, a artrite e a artrose são doenças distintas, não são iguais. Elas apresentam algumas particularidades que nós vamos estudar no programa de hoje. E aí tem uma ilustração de que cada articulação tem uma característica própria, como dissemos. Tem o ombro, cotovelo, punho, coxa femoral, joelho e tornozelo, como a gente pode ver nesta ilustração. Muito bem, a artrite é um processo inflamatório que ocorre nas articulações, pode ser monoartrite ou poliartrite. Pode ocorrer em uma das articulações ou em várias articulações. Entre os principais sintomas para identificar a artrite estão dor, vermelhidão, inchaço e dificuldade para mover uma ou mais articulação. Várias doenças podem ocasionar as artrites. A artrite reumatoide, por exemplo, o próprio lúpus eritematoso, a febre reumática, a chamada gota, que é uma crise de excesso de cristalização de ácido úrico, a psoríase, que é uma doença autoimune, a doença de Crohn, que ocorre principalmente nos intestinos, a espondilite anquilosante, granulomatose de Wegener, a artrite séptica e mesmo os próprios traumas. A gente sabe, eu mesmo conheço, não tratei diretamente, mas tratei irmãos de pessoas que jogaram voleibol, na seleção brasileira inclusive, que precisou fazer 2 próteses nos 2 lados do quadril por conta dos impactos, ou seja, dos traumas dos treinos e nos jogos. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, chamada crônica. Acomete muito mais as mulheres do que os homens e pode também atacar órgãos e tecidos do corpo. Apresenta preferência pelas articulações, principalmente as dos membros superior e inferior. Aqui nós temos uma ilustração bastante interessante que mostra exatamente onde, aí é de um joelho, né? A gente pode ver onde tem um músculo, onde tem osso, chamada bursa, né? Às vezes pode dar bursite, que é a inflamação da bursa, a membrana sinovial, o fluido sinovial, cápsula da articulação e a própria cartilagem. Quando há desgaste na cartilagem, a gente vê aí na figura da direita, os ossos começam a friccionar um com o outro. Ou pode ter erosão óssea, como está no canto do seu vídeo à direita. E a membrana sinovial pode estar inchada e inflamada. Eu mesmo atendo vários casos em que há essa membrana sinovial inchada e inflada, e a acupuntura é muito eficiente para processos de desinflamação, junto com produtos quânticos que nós damos para as cartilagens e também para a recuperação de osso. Muito bem, quais são as causas e tratamentos diferentes em relação à artrite e à artrose? Antes de mais nada, é preciso lembrar que algumas articulações são conectadas por tecido fibroso, que significa o quê? Que cola um osso ao outro, tornando-os imóveis, caso dos ossos do crânio, que aí não tem articulação. Ou seja, não tem movimento, né? A articulação tem sim, mas não tem movimento entre os ossos. Outras articulações são ligadas por cartilagens e permitem uma pequena mobilidade, que são o caso dos discos vertebrais da coluna. Logo mais nós temos uma ilustração e iremos mostrar os osteófitos, os chamados bico de papagaio. Há ainda as articulações móveis, ligadas por uma cartilagem e uma bolsa cheia de líquido, como vimos há pouco, que tem o líquido sinovial, as bursas também, que permite amplo movimento dos ossos com mínimo atrito entre eles. Nós vimos a ilustração do joelho, mas também esse sistema, ele também se repete no cotovelo, nos ombros, nos quadris
e etc. Aí são a ilustração das vértebras da coluna vertebral. Do lado esquerdo, nós temos uma coluna normal, entre as vértebras o disco e os nervos do sistema nervoso central. Entre as vértebras temos um disco, como se fosse um amortecedor. A artrose, como vemos do lado direito, que é esse esporão ósseo, na verdade é o chamado bico de papagaio ou osteófito, né, que é um crescimento, uma calcificação na ponta da vértebra, e a compressão do disco também. Você pode ver que o disco está bem desgastado, está bem apertado entre uma vértebra e outra, e quando ocorre um prolapso, ou seja, esse disco escapa do espaço entre as vértebras, é o que a gente chama de hérnia de disco, né? É quando tem uma herniação, ou seja, esse disco sai para fora do espaço entre as vértebras e acaba ocasionando muita dor. Também a acupuntura com manobras de osteopatia e quiropraxia, além de uma reforma alimentar, são absolutamente indicados, diferente da medicina oficial, que nesses casos normalmente opta por cirurgias, né, chamada artrodese, onde se coloca uma placa de ferro e parafusos entre uma vértebra e outra para aumentar o espaço intervertebral e liberar assim então o sistema nervoso central da medula óssea, da medula que passa bem entre as vértebras. Muito bem, o que causa artrite e artrose? Incapacidade das articulações. A degeneração da cartilagem na artrose ocorre geralmente pelo envelhecimento. Vai se gastando ao longo dos anos a cartilagem até o momento que os ossos passam a entrar em contato direto um com o outro, fazendo com que o atrito dos movimentos também leve à lesão óssea. Este processo de destruição da cartilagem e posteriormente também dos ossos causa incapacitação da articulação afetada, uma vez que qualquer movimento torna-se muito doloroso. A osteoartrose, a artrose dos ossos, pode acometer uma ou várias articulações ao mesmo tempo. A artrose também é uma inflamação das articulações, também conhecida como osteoartrite ou osteoartrose, a forma mais comum. A cartilagem é um material borrachoso, lubrificado, que permite que os ossos deslizem um sobre o outro, com o mínimo atrito possível. É uma espécie de amortecedor dos impactos que podem ocorrer na estrutura óssea. Pode voltar um pouquinho aqui para mim, por favor, enquanto eu vejo o nosso Face, para ver se tem dúvidas aos 4 compartilhamentos. Ed Baldan, Duda B. Freitas, Cristina Duarte, Ivana Almadi, estão curtindo o nosso programa. Estou à disposição, se vocês quiserem fazer dúvidas, perguntas, sugestões, por favor, podem escrever aqui. É importante a gente notar que toda a estrutura óssea, o organismo do homem, ele na verdade reúne em si a estrutura e a história da própria evolução do planeta e dos reinos inclusive. A gente vai falar um pouco de uma medicação da linha Organos, que também foi desenvolvida pelo professor José Roberto Cater, nosso amigo, nosso colega, nosso entrevistado, que toda hora está aqui com a gente. Em breve ele vai voltar aqui para a gente, vai falar sobre as doenças degenerativas da mente, sobretudo Alzheimer. E ele como médico antroposófico, ajudou o professor Dr. Kunio Inamoto a desenvolver essa linha de produtos chamado Organos, levando em consideração a medicina antroposófica de Rudolf Steiner. A medicina antroposófica explica, por intermédio dos números, né, e dos reinos, toda a nossa constituição fisiológica. E é muito interessante porque o homem tem no seu corpo a síntese de todos os reinos anteriores. E nós estamos falando da estrutura óssea, que na verdade é o que nos faz ficar em pé, né? O que dá a estrutura orgânica para nós, a estrutura óssea.
já que cerca de 85% do nosso corpo é líquido, você imagina, se não tiver uma estrutura óssea e o corpo vital para segurar esse líquido, a gente ia virar uma piscina, né? Um saco de água, imaginem. Então, a estrutura óssea significa que nós tivemos na nossa síntese do nosso corpo o reino mineral. O reino mineral é o primeiro reino. E os ossos, na verdade, traz a nossa própria história, a nossa ancestralidade. É muito interessante isso, porque se a gente pegar a medicina tradicional chinesa, o órgão responsável pela síntese do cálcio e pela estrutura óssea são os rins. E os rins são dois rins que nos colocam em contato, já falei isso aqui, mas eu repito, a nossa coluna vertebral, diferente dos animais, que é horizontal em relação ao solo, o que faz com que a nossa coluna seja vertical, a nossa coluna vertebral seja vertical ao solo, portanto, nossa cabeça ligada ao espaço, são os rins. E os rins são responsáveis pela síntese do cálcio, portanto, pela formação óssea. Tem um livro, Os 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, tem um capitão Buendia lá, que é muito interessante. Ele anda com um saco com os ossos de todos os ancestrais. Essa figura é muito legal, e essa passagem desse livro, Dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, me faz lembrar muito isso, né? Que é um pouco nossa genética, né? Nós trazemos, em toda a nossa genética, nos nossos ossos e no nosso corpo inteiro, toda a nossa tradição dos nossos ancestrais. Então, eu estou lembrando disso para lembrar que o nosso corpo, em síntese, temos o reino mineral nos ossos, temos o sistema neurovegetativo, que é ligado às plantas, ao reino vegetal, tá aí o nome, né? Neurovegetativo, que é o que nos faz ter várias atividades metabólicas independentes da nossa vontade, como coração, respiração, pulmão, sistema digestivo, né? A inteligência de pegar os alimentos, saber o que serve e o que não serve, o que é anabolismo, o que é catabolismo, né? Tudo isso é uma inteligência, que é o sistema neurovegetativo dentro de nós. Mais para cima um pouquinho, nós temos todas as nossas emoções, que é ligado ao reino animal. E além disso, né, a antroposofia fala que tem mineral, vegetal, animal, e tem mais um reino, que é o hominal. Eu concordo com isso, porque a gente não pode falar que o homem é um animal que pensa. Se é um animal que pensa, é um outro reino, né? Assim como o vegetal ele se move e tem clorofila, é diferente do mineral, né? E o animal se move, sente, é diferente da planta. E nós temos um sistema digestivo, somos mamíferos e etc., mas nós pensamos, nós temos uma estrutura egóica que o animal não tem. O animal tem um germe da inteligência, ele pode até chegar a alguma semente de alguns pensamentos, de um raciocínio, mas ele não pensa. Ele não tem um ego estruturado, eles são grupos, como diz a antroposofia. Nós temos um ego fechado em nós mesmos, então isso significa que nós somos uma parte de um outro reino chamado hominal. Eu concordo com esta via. Então a medicina antroposófica ela é muito interessante por conta disso, de mostrar todas as possibilidades dos reinos anteriores em nós mesmos. Voltando aqui ao nosso TriCaster, a artrose já foi. Aqui está uma ilustração que a gente pode mostrar aqui bem interessante. Olha, aí está a cartilagem do lado esquerdo, em cima a cartilagem lesada, inclusive com o osso exposto, né? Essa cartilagem teve praticamente uma rasura, né? Teve um desgaste muito importante, como a gente está vendo na exposição do osso. Mais abaixo os osteófitos, né? Ou seja, os calos ósseos, a calcificação em pontos das extremidades, aí embaixo aí, inclusive perto do menisco. Aí tem o menisco aí na área da frente. E do lado direito temos uma artrose do joelho, né? O joelho já bem desgastado, com calcificações aí importantes, né? Fazendo tipo desses carocinhos aí com calcificações importantes. Abaixo à direita, nós vemos aí no canto uma cartilagem normal, do fêmur, da ligação do fêmur com a tíbia,
e uma cartilagem danificada no extremo direito. Vamos lá, fatores e fatores que podem levar à artrite e à artrose. Como falamos da idade, ligada ao envelhecimento natural do organismo e do corpo humano, outros fatores também podem contribuir para o aparecimento das artroses, como aspectos da genética, obesidade, principalmente em relação aos joelhos, diabetes e hipotiroidismo. Hipotiroidismo é interessante, que a gente pode, inclusive, trabalhar, eu ministro, né, para os nossos pacientes, o Lugol, né, que é um iodo com iodeto de potássio, para estimular a tireoide. A artrose é muito parecida com a artrite. Aí vamos começar a falar das confusões aí, que a gente normalmente nunca sabe o que temos, se é artrite ou artrose, ou se as pessoas que a gente conhece têm artrite ou artrose. A artrose também é causada pelo desgaste das cartilagens, o que provoca esse aumento da fricção entre os ossos, como dissemos, e inflama localmente, provocando dores e incapacidade funcional. Acomete mais idosos nas mãos, joelhos e quadris. Além da idade, a obesidade, mulheres 3 vezes mais chances de desenvolver a artrose que homens. Muito provavelmente por questões hormonais, por questões de metabolização do cálcio e também do magnésio. Não basta dar cálcio, sobretudo o cálcio ministrado com alguns medicamentos alopáticos. Tem alguns produtos naturais aí muito interessantes que devem ser ministrados em conjunto com o magnésio, o cloreto de magnésio. Só cálcio pode correr risco de calcificações, de osteófitos, de pedras, cálculos renais. Falta de exercícios também pode ocasionar a artrose, exceto os, como eu disse, de alto impacto, que podem, como no caso do exemplo do jogador de vôlei, né, de sempre pular, acaba causando-se muito impacto e pode gerar artrose. E a predisposição genética. Principais sintomas da artrose: a dor piora com o esforço físico. No final do dia, as dores são mais evidentes. Algum período de imobilização, como viagens de avião, poltronas no cinema, que você fica um tempo parado, e aí você começa a se movimentar, aí você percebe que ocorre dor nas articulações, sobretudo do joelho, quadril. Rigidez também é uma queixa comum, quando o paciente acorda e melhora depois de meia hora, ou depois do movimento também, né? A pessoa dorme, ficou um período imobilizada, quando vai levantar sente dor. Isso é muito comum, essa queixa é muito comum para as artroses. Inclusive eu tenho pacientes que eu atendo, inclusive que tiveram paralisia infantil e que percebem exatamente isso. Quando acorda tem uma rigidez bastante forte e aí depois começa a andar com dor e depois com o movimento vai melhorando ao longo do dia. Riscos: idade, sexo feminino, ocupação, atividades de grande impacto, doenças musculares, predisposição genética e diabetes mellitus, muito parecido com o que a gente viu em relação à artrite, né? A sintomatologia e os riscos são muito próximos. Quanto à artrite, pode voltar aqui um pouco para mim, por favor, Marcelo? Pode voltar aqui um pouquinho? Enquanto a artrite, eu imagino, eu trato, eu vejo, eu trabalho com a artrite em nível mais superficial, em se tratando principalmente de tendões, né? Eu vejo como a artrite mais superficial. Ela ainda está na cartilagem, está nos tendões mais superficiais. A artrose, se a artrite não é tratada, esse processo inflamatório torna-se crônico e vai se tornando cada vez mais aprofundado. E aí sim começa a atingir a estrutura óssea. A gente começa a atingir a estrutura óssea e aí a artrite evolui da artrite mais superficial, tendão, cartilagem, para a artrose que é mais osteoarticular, mais osso, mais aprofundado, muito mais aprofundado do que
estruturas mais superficiais como tendão e articulações. Marcelo, eu vou pedir um intervalo, 14 horas e 31 minutos. Nós temos um intervalo para a gente tomar uma água aqui, porque eu estou falando sozinho aqui e a garganta seca. Temos um intervalo? Então são 14 horas e 31 minutos. Lembrando que o programa de hoje nós estamos falando sobre artrite e artrose. As perguntas podem ser encaminhadas pelo Facebook, pela minha página JC Baldan ou João Carlos Baldan. Você vai achar uma chamada em preto. Tem várias pessoas que estão curtindo o nosso programa. A Érica Ribeiro, a Cristina Duarte, a Vânia Ramad, Janina Valadares, Andréa Moraes, Carmen Fonseca, Sônia Francisco, o Marcelo Luz, inclusive, que encaminhou bastante, uma pergunta bastante interessante que nós vamos responder na segunda parte do programa. O César Cravo também e a Zita Lopes da Silva. Sejam todos bem-vindos ao programa. Façam suas críticas, dúvidas, sugestões pela página do Facebook JC Baldan, João Carlos Baldan. Estou com a chamada e a gente volta já já. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. No programa de hoje estamos falando sobre artrite e artrose, quais são as dificuldades da medicina oficial ocidental em tratamento, prognóstico e eventual possibilidades de cura, e falando também da ancestralidade da medicina tradicional chinesa, acupuntura que é minha especialidade, e também da quântica. Luiz Thierry pergunta, boa tarde, o uso de vitamina D3 e cloreto de magnésio pode ajudar no tratamento? Sem dúvida, Luiz. Muito grato aí pelo seu acompanhamento e pela sua dúvida. O uso de vitamina D3 é absolutamente indicado. O cloreto de magnésio, sobretudo, né? Sobretudo o cloreto de magnésio, que ajuda nas células em mais de 300 reações químicas celulares.
Aqui no Brasil, nós não temos vulcões e nossa água não tem magnésio como deveria. Então, todo brasileiro precisaria tomar cloreto de magnésio. Em nosso consultório, nós fazemos, inclusive, testes. O Yoshida tem, inclusive, lá na NIO, onde a gente atende, na Quantum Bio, onde nós trabalhamos, no nosso consultório, um equipamento que avalia a quantidade de magnésio no organismo e a necessidade de suplementar. Obviamente que o magnésio sempre é indicado, sim, para o tratamento não só da artrite, mas também como da artrose, Luiz. Agradeço a sua dúvida. Vocês podem encaminhar mais perguntas, dúvidas e sugestões para a minha página do Facebook, JC Baldan, João Carlos Baldan. Vamos lá no TriCaster, falando dos riscos. Já falamos da idade, sexo feminino, ocupação, atividades de grande impacto, doenças musculares, predisposição genética e diabetes mellitus. No caso da diabetes, como sabemos, a gente vai ver, incrível que pareça, né? O sistema imunológico está ligado ao meridiano do baço pâncreas. E a diabetes ocorre por uma fragilidade deste meridiano. Como é que nós trabalhamos com a acupuntura? Estimulando o baço e o pâncreas, este meridiano, para que o organismo volte a produzir insulina. No caso da impossibilidade de voltar a produzir insulina, pelo menos o baço pâncreas e o sistema imunológico volta funcionar um pouco melhor do que estava. Você vê como tudo está ligado. Veja só, diabetes é falência de pâncreas, a gente trabalha com baço pâncreas para, inclusive, melhorar o sistema imunológico e, como vimos, a fraqueza do sistema imunológico ou problemas do sistema imunológico, como lúpus, como o próprio ácido úrico, a própria artrite, é um sistema também ligado às doenças autoimunes. O que fala a medicina oficial? Não se conhece cura para a artrose. A osteoartrose é uma doença progressiva e considerada pela medicina ocidental sem cura. Quanto mais lesões as articulações sofrerem ao longo da vida, mais cedo ela se manifesta. Diz também a medicina oficial que uma vez destruída a cartilagem não se regenera. Caiu, Marcelo? Tratamentos indicados. Tratamentos indicados. Pode voltar ao TriCaster, por gentileza? Perda de peso, sobretudo para artroses no joelho. Repousos por curtos períodos de 12 a 24 horas para evitar atrofia muscular. Caiu tudo? Para evitar atrofia muscular e agudização da dor, exercícios físicos, calor local, tem uma técnica utilizada pela fisioterapia bastante interessante, que é o TENS, por intermédio de pontos ligados à pele, se produz uma neuroestimulação elétrica transcutânea. Nós conseguimos isso por intermédio também de eletroacupuntura. A gente coloca as agulhas e dá pequenos choques, depende do que você quer obter, com os efeitos que você queira obter. Você dá com ondas mais curtas, ondas mais longas, né, são as frequências, e aí você ajusta a intensidade para dispersar o meridiano ou para tonificar o meridiano. Você pode usar a eletroacupuntura, inclusive em casos inflamatórios, dispersando aquela inflamação por intermédio da acupuntura apenas ou também por conta da eletroacupuntura. E os medicamentos com condroitina e analgésicos simples, além dos chamados e conhecidos anti-inflamatórios que a medicina oficial costuma utilizar, né? Isso é bastante comum, os anti-inflamatórios e analgésicos. O TriCaster caiu, né, Marcelo? Estou tentando logar de novo aqui o TriCaster. Enquanto isso, eu vou falando aqui dos slides em que eu gostaria de mostrar algumas imagens, mas se não for possível, a gente vai falando um pouco aqui do material que eu fiz a pesquisa para apresentar nosso programa, que a medicina também oficial, em alguns casos mais graves, mais severos,
existe a possibilidade da cirurgia para casos mais graves, como a sinovectomia artrocópica, que é uma remoção cirúrgica da sinove, realinhamento de ossos e estruturas, fusões para unir 2 ou mais ossos de uma articulação, troca de articulações, como é o caso das próteses, ou enxertos de cartilagem. Muito bem, então nós retomamos aqui nosso TriCaster, então agora vamos para as possibilidades que a medicina quântica e ortobiomolecular propõem para estes casos, que eu acho que é a grande novidade. A gente utilizou o programa até agora para não só explicar essas patologias, mas também o limite ou os limites que existem em relação à medicina oficial. Agora nós vamos falar um pouco de medicina quântica, ortobiomolecular e também sobre a acupuntura. Muito bem, o que é a quântica a gente pode utilizar? Tem esse colágeno Q, que é um colágeno que é absolutamente indicado, não só para a estrutura das cartilagens, mas também para ajudar e auxiliar a fixação do cálcio nos ossos. Esse colágeno Q é um complemento alimentar constituído por aminoácidos naturais precursores do colágeno, com um aproveitamento superior a 98% de absorção. Esses complementos ajudam na melhor seleção dos nutrientes, podendo ser considerado como auxiliar no controle de peso. Esse colágeno Q, o colágeno tem como principal função impedir a deformação dos tecidos, manter sua estrutura de forma estrutural. Suas fibras são responsáveis, além de outras funções, pela estrutura de tendões e ligamentos, como vimos, né? O ligamento também é um terminal, como o tendão é um terminal muscular, onde o músculo é preso aos ossos, pela entrada de luz na córnea, responsável pela distribuição de fluidos nos vasos sanguíneos, componente estrutural dos ossos, olha só a artrose aqui, responsável pela firmeza da pele, manutenção da massa muscular e outros. Pode ser utilizado como coadjuvante nas carências alimentares e num leque imenso de opções por ser um alimento proteico de alto valor biológico. Volta aqui para mim, por favor, Marcelo. Eu até trouxe aqui, esse aqui é o produto do colágeno Q, que é um pó, né? Ele é um colágeno hidrolisado em pó, como fonte de proteína, não contém glúten. Aqui tem um modo de preparo, uma colher de sopa, num copo de 200 a 300 ml de água ou suco de frutas. Ele logo se transforma praticamente numa gelatina, e esse produto aqui é absolutamente indicado. O colágeno Q é um produto quântico, ele tem vários fatores quânticos que fazem com que o nosso organismo absorva muito mais o colágeno do que o colágeno comum encontrado nas farmácias. Estima-se, eu vi um filme preparado pela Quantum Bio, que o colágeno comum é absorvido entre 15% e 20%. Algumas literaturas falam de 10% a 20%, que é proteína. E esse tem 75 fatores quânticos, né, agregados ao produto, que faz com que ocorra um pré-colágeno. O nosso organismo entenda melhor esse colágeno e reabsorva até 98%. Realmente é um produto bem interessante e pode auxiliar no processo de emagrecimento sem criar flacidez, reconstruir tecidos, vitalidade dos tendões, ligamentos, meniscos, reforço extra às cartilagens, melhoria nos processos de cicatrização. Vamos lá para o TriCaster, por favor, para vocês anotarem aí, por favor. Olha lá, vitalidade dos tendões, ligamentos, meniscos, reforço extra às cartilagens, melhoria nos processos de cicatrização, reforço ósseo e muscular. Cara, já é a segunda referência a osso. Manutenção da elasticidade, firmeza da pele e tônus muscular, atenuando ainda o problema de celulites e estrias. Revitalização das unhas e cabelos, melhoria e qualidade do sono. As pessoas, deixa eu ver se tem mais informações aí no colágeno. Isso aqui é o que eu falei. Sistema de esterilização inovado e exclusivo, nanotecnológico e biotecnologia, com frequência laser e infravermelho. Desta forma, se alcança a quebra entre 1.500 e 3.500 Daltons, que é o peso molecular.
Ao se alcançar esta dimensão, temos o que eu disse agora há pouco, um procolágeno, pois o produto torna-se capaz de ajudar o corpo a produzir os 27 tipos de colágenos, enquanto os produtos comuns de mercado se limitam apenas a um tipo. Ou seja, este tipo de colágeno é absolutamente indicado e importante. Volta aqui para mim, por favor, Marcelo. Então eu recomendo, passo para os meus pacientes esse colagênio. Aqui em São Paulo, você pode, se tiver interesse em relação a esse produto, pode conseguir obter na clínica onde eu atendo, né, na NIL, no Quantum Bio, 5594-7736. Nós temos aí o GC, né, Marcelo, por gentileza? 5594-7736. 5594-7736. Você pode ligar para falar comigo. Às terças e quintas eu atendo o dia todo, estou lá todas as terças e quintas. Pode ligar, pode deixar recado, eu retorno a ligação. Pode escrever um e-mail também, ó, o telefone está aí, 5594, deixa eu tirar o branco, 5594-7736. O site é www.quantumbio.com.br. Mas em qualquer lugar do Brasil você pode ligar 5594-7736. Pode falar com as meninas, com o José Yoshida, elas encaminham pelo correio o produto para vocês aí, que realmente é absolutamente indicado. O Dr. Cáter tem um problema de joelho, parece que foram 3 meses que ele tomou colágeno e realmente melhorou muito, e a indicação dele, inclusive, era cirúrgica. Ele conseguiu se livrar da cirurgia por conta da utilização contínua do colágeno. Voltando ao TriCaster, por gentileza, uma outra linha que nós estamos falando. Pode voltar aqui um pouquinho para mim, Marcelo, antes de eu explicar esse Organos. O Organos é uma linha de 23 produtos desenvolvida pela Quantum Bio, em que o Dr. Cáter ajudou bastante nesses estudos, porque uma série de informações foram impregnadas já nesses produtos, que tem um fundamento homeopático, mas tem nota musical, tem um metal associado aos órgãos, né? A nota musical associada ao órgão ou às funções, a nota musical, o metal, né? O metal não tóxico, obviamente, mas o metal que estimula aquela determinada função. Então essa linha Organos é bem interessante, indicada inclusive para acupunturistas, né? Porque ela é direcionada para determinados órgãos, né? Determinadas funções. Então tem uma série de produtos ali bem interessante. Agora sim, vamos para o nosso TriCaster. Essa linha Organos, então, tem uma composição frequencial de essências da natureza, visa ativar e harmonizar o sinergismo quântico do órgão e sistema. São essências florais associadas aos fatores homeopáticos com notas musicais específicas, visando a homeostase. Quem não sabe o que é homeostase, é o equilíbrio, homeostase energética dos órgãos. Esse produto tem 2 momentos. Momento 1, que é um padrão quântico do órgão sadio, com a frequência da cor e da nota musical, ajusta a frequência do órgão em níveis ideais de vibração, e depois de 8 a 12 segundos tem o momento 2, que tem 3 florais e adição de fatores de suplementos naturais e o metal dinamizado para consolidar o efeito da homeostase. Voltando aqui para mim, Marcelo, por gentileza. Muito bem. Então esse aqui é o produto da Organos. Esse aqui é o osso. Osso o quê? Então, como eu disse, ele tem 2 momentos. Você abrindo a caixa, ele tem 2 vidros, na verdade. Eu falei com o professor Cunil, eu falei, professor, isso aqui dificulta, né? O paciente, toma um, ele falou, olha, não deu para obter os mesmos resultados colocando tudo num produto só. Então tem o produto 1, que você toma como o primeiro momento, que é o padrão quântico do órgão sadio, com a frequência da cor e nota musical. Tem um ajuste da frequência do órgão. Depois de 8 a 12 segundos, tem o momento 2, que são 3 florais de adição de fatores de suplementos naturais e metal dinamizado para estimular
para que o órgão, além de você dar a informação específica do órgão sadio, você estimula para que o órgão volte a funcionar. E esse produto aqui é ligado ao osso. Então a gente associa quanticamente o osso, esse produto, junto com o colágeno. São essas duas atividades que a gente começa a trabalhar quanticamente. Esses produtos aumentam o metabolismo, combatem a queda das funções endócrinas e enzimáticas. Voltou? Oi? São 14 horas e 55 minutos. Tivemos um problema técnico aqui de falta de energia. E aí acabamos perdendo aqui todo o arquivo, todo o programa que estávamos produzindo. E eu peço desculpas, né, por conta da Eletropaulo, mas é incompetente a Eletropaulo, porque não está chovendo, não está caindo raio, não tem enchente no Ibirapuera como normalmente tem, né? Ciclovias nós temos, mas também temos enchentes também. Então São Paulo está num verdadeiro caos e hoje faltou energia por conta de sabe-se lá o quê, porque até São Pedro não está nem muito preocupado com a gente, não, porque não está chovendo, não está acontecendo nada aqui que poderia estar incomodando. Eu só vou encerrar os comentários, né? Eu fico com a responsabilidade de refazer esse programa, de mostrar novamente todas o que nós falamos aqui. É uma pena porque fizemos ilações aqui de vários assuntos, ligando vários assuntos interligados que estavam fora do roteiro, por inspiração, né? Porque aqui a gente começa o programa, depois vem uma inspiração que eu julgo de informação até importante, né? Que inspirações que a gente acaba falando de textos que não estão previstos e a gente vai perder um pouco isso. Mas em relação à acupuntura, inclusive a condromalácia patelar, né, que é o afrouxamento da cartilagem, o internauta nos perguntou, Marlon,
A acupuntura é absolutamente importante. A gente trabalha sim, com o colágeno. Trabalhamos com a acupuntura com colágeno, com o osso, inclusive. Tem esse medicamento, inclusive, para cartilagens, para ligamentos. A acupuntura trabalha, sobretudo, com os rins, nas doenças autoimunes, no caso do lúpus, da própria diabetes e da própria artrite, né? A gente trabalha com o meridiano, o baço pâncreas, que como dissemos na primeira parte do programa, o baço pâncreas é um meridiano ligado ao sistema imunológico. E além disso, obviamente, trabalhamos com o meridiano dos rins, que é o meridiano ligado... Não entendi, Marcelo. Os rins é um meridiano ligado aos ossos, como já dissemos na primeira parte. Os rins sintetizam o cálcio. Obviamente que fazemos suplementos de cálcio e magnésio, né? Fazemos suplementos de cálcio e magnésio, trabalhamos com a acupuntura e com esses medicamentos quânticos ligados à linha organos e o colágeno. Com a acupuntura trabalhamos no baço pâncreas, no meridiano dos rins e também para fortalecer tendões e musculatura, estimulamos o meridiano do fígado. Como eu disse, infelizmente tivemos esse problema de energia, mas eu me comprometo a retomar esse programa, farei um programa novamente sobre esse tema, né, sobre esta apresentação, que tivemos um trabalho aqui para mostrar as dificuldades da medicina oficial e levantar as possibilidades que temos, né, as possibilidades quânticas da medicina futura, da medicina atual, da medicina para frente, quanto das medicinas ancestrais, no caso da acupuntura, trabalhando esses órgãos, como eu disse, trabalhando localmente para aliviar a dor, para auxiliar no processo desinflamatório. Lembrando que, ao contrário da alopatia, que é importante em alguns momentos, em algumas situações, você desinflamar, né, tomar um anti-inflamatório sim, um analgésico, né, não tem por que ficar sentindo dor, mas é importante a gente também colocar o processo da acupuntura que visa a desinflamação do processo muito natural. Entendemos que aquela inflamação tem uma razão de ser, aquele local está inflamado por um determinado tipo de causas, né, o que ocasionou aquela inflamação local, e a gente visa buscar a desinflamação mediante um processo mais natural, né, sem querer tirar pura e simplesmente a inflamação pura e simples. Então a gente trabalha por intermédio do pentagrama, né? Trabalhamos pela pulsologia chinesa, levantando quais são os órgãos que estão mais em excesso, quais são os que estão mais insuficientes. A partir disso, produzimos um equilíbrio energético que também se espelha, né? Ele ocorre também no sistema fisiológico, orgânico, e aí trabalhamos nesses meridianos que eu disse. A partir do levantamento dos pulsos, a gente corrige principalmente essas funções: rins, baço pâncreas e fígado. Rins na estrutura óssea, baço pâncreas no sistema imunológico e fígado na estrutura muscular e tendinosa, né? O tendo muscular. Eu espero ter respondido em parte a condromalácia que foi perguntada pelo Marlon, estimulando, no caso, com a acupuntura, a gente coloca as agulhas no local em que há o esgarçamento dessa articulação, dessa cartilagem. A gente tem manobras para que estimule um aporte energético na região, além do colágeno e além de produtos ligados ao cloreto de magnésio, que retira o cálcio de excessos, onde não deve estar, e nos tecidos moles, sobretudo, e procura fixar esse cálcio no osso. Então, reposição de cálcio, cloreto de magnésio, colágeno, esse produto organos para o osso e acupuntura. Então, eu tenho certeza, né, absoluta que a nossa prática, a nossa possibilidade de trabalho, ela oferece prognósticos mais interessantes, alívio de sintomas e prognósticos, se não de cura, mas de uma melhor qualidade de vida, muito superior ao que normalmente as medicinas chamadas oficiais
ocidentais estão acostumadas a oferecer. Nós conseguimos, por intermédio destas possibilidades, atingir novos rumos, que é o que a gente busca aqui no nosso programa. Eu agradeço a participação de todos, peço desculpa mais uma vez em nome da Eletropaulo, do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura do município, do governo brasileiro, que nós ficamos sem energia. Parece que nós estamos nos anos 30, em pleno 2016. Lamento, mas faremos esse programa novamente. Fica o meu compromisso. Eu tenho uma série de entrevistados já programados para a participação no programa Saludes, mas assim que tiver uma janela, eu com certeza farei um novo programa e repetirei este tema, falando sobre artrite, artrose, falando da alimentação, da limitação da medicina ocidental e como nós vemos do ponto de vista da acupuntura e da medicina quântica. Desejo a todos uma excelente semana e segunda próxima estamos aqui a partir das 14 horas com mais um Saludes ao vivo. Se não faltar energia, estaremos aqui. Então até lá, boa semana a todos, obrigado pela atenção e até lá.